Então, começando a gravação, vou compartilhar minha tela aqui. Então, preparei um materialzinho, pessoal, para que fique bem, digamos assim, bem fácil da gente falar, tá? Nada muito elaborado, assim, visualmente, mas eu procurei preocupar bastante no conteúdo, tá? Só me dá um joinha aí se tá todo mundo vendo. Se tiverem pelo celular, eu sugiro que entrem pelo aplicativo, porque senão o slide fica muito pequenininho, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar por aqui, né? Eu trago essa primeira provocação, né? Então hoje, para quem chegou aqui de supetão e não sabe o que a gente vai falar, vamos falar da transição hormonal feminina. Tá legal? Às vezes caiu no grupo aqui agora, não tá sabendo o que a gente vai falar. Eu começo com essa provocação, né? O livro da Lisa Mosconi, que ela fala da grande M, né? Será que eu tô enlouquecendo? E aí vamos começar com essa. Peraí, que eu não. Não, eu tô vendo vocês sim. Tá. Quer ver se eu estava vendo vocês, beleza. Então, pessoal, vamos falar um pouco dessa transição hormonal, né? Essa menopausa que a gente fala, né? O grande rito, é um grande rito de passagem na vida da mulher. Só que diferente dos outros ritos, que é na adolescência ou quando a mulher engravida, por exemplo, ela tem algum apoio da sociedade, né? De alguma amiga que já passou por isso, você tem mais apoio. Na adolescência, todo mundo compreende, que afinal tá na adolescência, então todo mundo compreende aquele seu momento e tenta te apoiar. Na menopausa, parece que é uma coisa assim que, não sei o que acontece, mas a gente recebe muito pouco apoio, né? Nem formal, nem informal, né? Porque esse assunto não é discutido nem mesmo dentro das famílias. Então, essa informação, mesmo quando a pessoa recebe alguma informação pelas mídias sociais, ou enfim, às vezes ela dá sorte de chegar nessa informação, a informação que chega até ela é só metade da questão. Então, olha só, vai acontecer um momento em que você vai entrar em falência ovariana, vai acontecer uma data lá que você entra na menopausa. Isso é metade da história. Porque a outra metade, tão importante ou até mais importante quanto, é como a menopausa afeta o cérebro. E a gente não fala sobre isso, né? Então, acho que concentra nessa parte que diz respeito aos órgãos reprodutivos, o fim do ciclo menstrual da mulher, mas da idade reprodutiva, mas a gente não fala do que mais importante, né? Então, até a ciência mesmo, ela está apenas começando nisso. Eu acho que muito recentemente, acho que de uns poucos anos para cá, que a gente viu mais estudos direcionados com mulheres, mais estudos direcionados com mulheres na perimenopausa, as coisas estão crescendo de muito pouco tempo para trás. Então, quem de fato não está se atualizando muito, não está pegando essa informação. Né? Então, os fenômenos que a gente vai passar, que todas as mulheres vão passar, são fenômenos neurológicos, a maior parte deles. Então, vem essa pergunta, né? Será que eu estou enlouquecendo? Então, é claro que não, e é por isso que eu estou aqui para desmistificar. Porque a gente vem de uma visão aqui ocidental em que qual é o contexto? Então, tem um contexto biológico, eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema, tratando os sintomas. É assim que se resolve o problema no contexto ocidental, tratando os sintomas. Né? Então, eu tô aqui para trazer uma visão integrativa. Né? O que de fato está havendo? O que eu posso me adaptar? Tem algumas coisas que eu posso me adaptar? Claro. Como eu vou me adaptar? Né? E como é que eu posso descobrir novas habilidades neurológicas e mentais nesse período que vão aparecer e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão resetar o cérebro de vocês para que vocês de fato possam descobrir essas novas habilidades que estão começando agora, através do estilo de vida. Isso começa antes. Então, aqui tem gente que está antes, tem gente que está durante, tem gente que está pós. Então, isso aqui serve para todo mundo, tá? E eu costumo dizer que a menopausa é um dos segredos mais bem guardados da nossa sociedade, gente, porque o que acontece é que um belo dia você está lá na sua casa, vai dormir, acorda com o lençol ensopado de suor. Aí você bota a culpa no marido, bota a culpa que alguém desligou o ar-condicionado, bota a culpa no calor e vai tocando a vida. Até que, peraí, de novo, esse suor à noite, o que está acontecendo? Aí, de repente, aquela névoa mental, aquele brain fog, você vai falar e falta aquela palavra, como é que é mesmo aquela palavra que não vem à sua mente na hora? Uma ansiedade que, de repente, ficou exacerbada nesse período, um estado depressivo, uma tristeza sem razão aparente, você não sabe de onde está vindo, não tem tanta razão, mas você está triste. Uma sensação de desorientação, uma distração, né? Recentemente, essas últimas semanas, uma amiga minha foi atropelada, da minha idade. Gente, isso é uma sensação de desorientação causada por uma alteração neurológica, tá? O que eu vim fazer aqui mesmo? Você vai no quarto pegar alguma coisa, o que eu vim buscar? E aí volta sem nada. Ah, lembrei. Aí você volta para pegar. Não é assim, gente, que acontece? A gente fica esquecida,
né? Celular dentro do armário. Outro dia me contaram o celular até dentro da geladeira, já deixaram. É assim, tem casos hilários, né? Então, pânico, né? Porque muitas de nós estamos ativas, estamos trabalhando, muitas de nós têm lá reuniões importantes, estão ainda em empregos importantes, de repente tem uma reunião e o pânico de falar e a palavra, faltar a palavra que você ia falar, né? Às vezes as emoções vão transbordando, de repente você está chorando sem motivo aparente, está passando o Globo Repórter, você está chorando, de repente é um acesso de raiva, que você quer matar o primeiro que aparece na sua frente, aquela dificuldade de pegar no sono, de repente você não confia mais que você vai dormir. O medo de ir para a cama. E eu tenho que acordar cedo da manhã. E a confiança de que vai dormir que não vem mais, porque você dorme, tem dia que dorme, tem dia que não dorme, você perde a confiança. Às vezes até dorme, mas desperta entre 3 e 4 da manhã. Nós vamos entender que porquê desse despertar entre 3 e 4 da manhã. Né? Já é algo esperado. Começa a duvidar de si mesma, da sua capacidade. Neste momento é que muitas mulheres deixam seus empregos, largam, né, o mundo corporativo. Muitas mulheres saem dos casamentos, porque a gente começa a apontar culpados. Ah, é meu chefe, é meu marido, é não sei o quê, não sei o quê. Mas na verdade é que nós estamos lidando de uma forma pior com o estresse. A gente passa a lidar com o nosso limiar do estresse está menor. Né? E aí junta-se a isso, uma sociedade aí obcecada pela juventude. Então a menopausa muitas vezes ela é ignorada, porque afinal eu não posso comentar, porque vou estar velha. Né? Então ela é temida, muitas vezes ela é temida. E o pior de tudo, ela é menosprezada. Esse é o pior de tudo. Se você menospreza, você não quer nem ouvir falar. Tem gente que não quer nem ouvir falar nisso. Né? Eu vou deixando para lá. Porque perde uma oportunidade, uma janela, nós vamos falar sobre isso, uma janela grande, oportunidade de fazer as mudanças, de prevenção de doenças no futuro. Nós somos uma janela extremamente importante. Então, é um marco importante na vida da mulher. Né? Eu acho que a maneira que está sendo divulgado hoje nas mídias sociais vê essa menopausa como totalmente negativa, estigmatizada, preconceito com relação à idade, etarismo, a gente vê isso na prática, né? Eu vejo as mulheres chegando esgotadas, sem vitalidade. Muitas chegam para mim, eu tô desvitalizada, minha pele está sem vício, a pele está seca. E a gente não sabe como fazer para reverter. Então é isso que nós vamos falar aqui hoje, como é que a gente reverte tudo isso, tá? Então para mim, gente, a menopausa é um assunto de saúde pública, tá? Que nós temos que falar sobre ela. Por isso que eu estou fazendo essa aula aberta aqui, porque eu sofro também de ver tantas mulheres quando chegam para mim, já estão no Zolpidem, já estão no antidepressivo, já estão com vários remédios para tentar minimizar aqueles sintomas ali, coisas que podiam ter sido 100% evitáveis. Né? Então, por que eu acho que é uma questão de saúde pública? Porque a maior parte da população é mulher. As mulheres vão passar pelo menos 40 ou 50 anos da vida delas na menopausa. Daqui para frente a gente vai viver mais, então eu espero que pelo menos 50% da nossa vida vai estar nessa fase. Então a gente precisa se adaptar e viver o melhor possível. E pasmem vocês, vou trazer um dado aqui. 3/4 das mulheres desenvolvem problemas neurológicos nessa fase, o que é muito triste. Né? Porque elas estão pegas desprevenidas. As informações não vêm nem mesmo dos próprios médicos, né? Que não correlacionam os sintomas. Então você chega no médico reclamando de ansiedade, de depressão, de insônia, de brain fog, e eles estão correlacionam isso com a perimenopausa, por exemplo. Né? E eu acho que não é nem culpa dos médicos, é a questão da segmentação da medicina. Se você tem problema nos olhos, você vai no oftalmo. Se problema no coração, você vai no cardiologista. Problema nos ovários, você vai no ginecologista. Só que as ginecologistas não falam de cérebro. Então você vai no neurologista e no psiquiatra, eles não entendem nada de ovários. E daí a gente fica o quê? A gente fica na mão. Então, hoje, gente, 75% das mulheres que procuram ajuda médica para falar sobre a menopausa não recebem o tratamento adequado. Pasmem vocês, 75% das mulheres. É muita coisa, tá? Então, de novo, não é culpa dos médicos, porque eu levantei um dado, 1 a cada 5 residentes de ginecologia e obstetrícia através de autoquestionário, disseram que receberam o treinamento adequado para lidar com a menopausa. Eu estou falando de ginecologia e obstetrícia. Eu não estou falando nem do clínico geral, porque isso aí não recebe 2 horas de aula na faculdade inteira, se é que recebe. Tá? Talvez vocês vão receber aqui hoje mais conteúdo que um médico recebe na faculdade inteira sobre isso. Então é isso que nós vamos falar aqui hoje, rapidamente aqui, uma ideia do que vocês vão ver, entendendo a transição, o cérebro em transição, o corpo em adaptação, vou trazer um pouco da visão do Ayurveda, como a gente vai gerenciar os sintomas e como é que a gente vai ressignificar tudo isso daqui para frente.
tá? Espero que hoje seja de fato um marco na vida de vocês de ressignificação dessa fase tão importante. Então vamos entender um pouquinho dessa transição. Primeiro, rapidamente, os conceitos que tem muita confusão nisso aí. Afinal, climatério e perimenopausa é a mesma coisa? Não. Climatério, gente, é um período muito maior. Ele começa ali quando você começa com a queda hormonal e ele vai até após a menopausa, quando de fato seus sintomas começam a estabilizar. Então, é um período muito maior. É uma transição que a gente fala entre a fase fértil e a pós-menopausa. Tá? É um período fisiológico de mudanças hormonais, metabólicas, psicológicas, que são decorrentes dessa não ovulação mais, por essa diminuição gradativa dos hormônios, principalmente estrogênio e progesterona. Ah, tá. E a perimenopausa? A perimenopausa é um período menor. Quando você de fato vai se aproximando da sua última menstruação, aí sim a gente chama de perimenopausa. Os sintomas vão ficando mais proeminentes. Essa perimenopausa pode começar entre os 35 e 45 anos. Então, pasmem vocês, muitas mulheres vão ficar 10 anos nessa fase sem nunca saber que tiveram uma perimenopausa. E aquele sintoma que estavam sentindo estavam relacionados à queda hormonal. Tá? A menopausa em si é uma data, é um dia no calendário da mulher. Então você vai ter um dia na sua vida que vão chamar de menopausa. E essa data é olhada retroativamente. Então, a partir do momento que a mulher para de menstruar, conta-se 12 meses sem a menstruação, olha para trás, olha, então lá atrás, daqui 12 meses, quando passou, você entrou na menopausa. Então, é uma data retroativa no calendário. Por isso que não dá para ficar esperando essa data. Em média, a média mundial da menopausa é entre 51 e 52 anos. Menopausa antes dos 45 anos, chamamos de menopausa precoce. Menopausa após os 54 anos, menopausa tardia. Tá? Novos estudos já estão saindo dizendo que já tem uma nova média mundial se formando aí mais baixa, em torno de 49 anos. Ou seja, algo estamos fazendo de errado essa nossa geração, porque estamos entrando na menopausa mais cedo do que as nossas mães e as nossas avós. Tá? Pós-menopausa, então, é aquele período de quando você de fato estabiliza seus hormônios após o último ciclo. Não é logo depois. Então, passou, fica sem menstruar, 12 meses, ó, a menopausa chegou, depois você pode demorar em 2 anos, 3 anos, para você de fato estabilizar totalmente seus hormônios. Então, falando um pouco da fisiologia disso, né? Então, gente, o que acontece? A partir dos 35 anos, a gente começa a ter uma queda, esse gráfico aqui mostra uma queda do seu estrogênio. O estrogênio cai 35% entre os 35 e os 50 anos, tá? Então a queda dele é mais lenta. Mas a progesterona, vocês podem notar que o gráfico, a queda é mais abrupta. Ela cai 75% entre os 35 e 50 anos. Então, isso provoca uma disrupção. Por que isso acontece? Porque a partir de um determinado momento, principalmente ali a partir dos 45 anos, mas pode acontecer antes para algumas mulheres, a gente passa a não ovular todos os meses. Então, o mês que você ovula muito bem, você produz estrogênio, os folículos estão se formando, produz estrogênio, espessa endométrio, depois vem você ovulou, aí vem a progesterona para espessar aquele endométrio e receber, teoricamente, aquele embrião que se formou ou não. O que acontece é que não ovula mais todos os meses, então há produção do estrogênio, mas não há produção da progesterona. Então, o que acontece nessa fase é que a gente entra numa fase chamada de predominância estrogênica relativa. Por que predominância estrogênica relativa? Porque há mulheres que já chegam nessa fase com predominância estrogênica. Então, há doenças, por exemplo, endometriose, adenomiose, questões de baixa libido, ganho de gordura. Podem acontecer outras doenças anteriores a essa de predominância estrogênica, tá? Mas aqui a gente chama de uma predominância estrogênica relativa, porque todo mundo vai ter essa predominância estrogênica relativa neste período. Por quê? Porque a queda do estrogênio é menos intensa do que a da progesterona. Então, como consequência disso, a gente começa a ter irregularidade menstrual, retenção de líquido, ansiedade, insônia, alterações cognitivas, fogacho e tudo mais. Então, muitas vezes, uma mulher que recebe uma ajuda, 40 e poucos anos, de repente um suporte de uma progesterona, ela vai passar muito suave, evitando essa predominância estrogênica. Então, muito comum as médicas entrarem somente com a progesterona, 15 dias do ciclo, 15 dias off, 15 dias on, 15 dias off, porque somente naquela fase lútea, onde você não produziu progesterona, de repente alguns médicos gostam de entrar. E podem evitar muitos sintomas, como a insônia, etc., que a gente vê por aí, tá? Agora, o período ideal para você, quando é que eu vou saber? Eu vou falar um pouquinho mais à frente essa questão da
quando a gente vai entrar na menopausa? Tem como a gente saber se isso está se aproximando ou não. Antes disso, vamos falar um pouquinho para vocês saberem as funções do estrogênio e da progesterona. Gente, praticamente todos os nossos órgãos são inundados de estrogênio e de progesterona. Então, começando pelo sistema nervoso, né? O estrogênio aumenta a nossa questão de neuroplasticidade, é a formação das nossas sinapses nervosas. É o estrogênio também que protege contra a neurodegeneração. Então, tem esse efeito neuroprotetor. Ela regula neurotransmissores como serotonina, dopamina, acetilcolina. Aí você vai vendo por que acontece essa tristeza, essa falta de ânimo, porque os seus neurotransmissores estão sendo afetados pela queda do estrogênio. Né? Melhora a memória, a atenção, o humor, melhora a percepção de dor. Então, muitas mulheres desenvolvem dores crônicas, dores de cabeça crônica nessa fase, porque você está com uma queda do estrogênio. Por outro lado, a progesterona estimula o receptor GABA, então dá um efeito calmante, ansiolítico, né? Atua ajuda naquele sono profundo. Então, muitas mulheres às vezes estão um tempão sem dormir, de repente começam a usar uma progesterona, voltam a dormir como bebês, é aquele sono de 18 anos novamente, né? Porque está te faltando aquela progesterona que ajuda nesse sono profundo e também na estabilidade emocional. Vamos para o sistema músculo-esquelético. Então, ossos e músculos também são afetados pelos hormônios. Então, o estrogênio, por exemplo, inibe a reabsorção óssea, né? Pela ação dos osteoclastos. Então, ele evita que você tenha uma perda óssea, né? Mantém a densidade mineral óssea dos nossos ossos. Então, preserva a nossa massa muscular pelo estrogênio, preserva o nosso colágeno. Por isso que muita gente fala assim, olha, eu estou derretendo. De repente, meu rosto derreteu. Você está entrando mais próximo nessa fase da perimenopausa e o estrogênio dá essa sensação de derretimento na face, né? Por outro lado, a progesterona também participa na formação óssea, tem uma ação indireta, faz uma sinergia também com o estrogênio. Por isso que muitas mulheres nessa fase costumam desenvolver uma osteopenia e, de repente, se não tratar, isso agrava, virando uma osteoporose no futuro, tá? Sistema cardiovascular também é afetado. O estrogênio aumenta ali o HDL, aquele o colesterol bom. Não tem mais isso, essa coisa caiu por terra, mas para vocês lembrarem o que é, né? Considerado o colesterol bom. E ele reduz o LDL, né? É o estrogênio também que melhora a flexibilidade vascular. Então, nós temos as paredes dos nossos vasos. Quando a gente faz um exercício, por exemplo, quando a gente está nervosa, quando aumenta o bombeamento sanguíneo por algum motivo, é o estrogênio que faz essa flexibilidade vascular. No momento em que eu vou perdendo esse estrogênio, eu vou perdendo a flexibilidade aqui dos meus vasos. Por isso, muitas mulheres, após a menopausa, se não tratarem, podem desenvolver a aterosclerose, porque você perde essa flexibilidade, vão acumulando placas nesses vasos, nessas artérias. Tá? Então, estimula também a formação de óxido nítrico, a vasodilatação. A progesterona reduz na pressão arterial. É muito comum as mulheres entrarem na perimenopausa ou até na menopausa e começarem com a pressão alta que nunca tiveram, porque pode olhar que está faltando a progesterona, a pressão vai subir. Quem já tem uma tendência genética é o momento que a pressão sobe, né? Então, ela modula esses efeitos também do estrogênio no endotélio. Então, à medida que você não tem mais flexibilidade e eu começo a botar pressão, estou estressada demais, o sangue está vindo com pressão alta, a pressão aumenta, porque eu não tenho flexibilidade nesse endotélio, na parede dos meus vasos, tá? Vocês vão começando a entender da onde vem todas as coisas, essas doenças que aparecem depois, a partir dos 50 anos. Sistema reprodutor, mesma coisa. Isso aí vocês já sabem, estrogênio estimula o crescimento do endométrio, né? Lubrificação vaginal, e por isso que vai tendo ressecamento vaginal. Estimula também receptores de ocitocina, maturação dos nossos folículos ovarianos enquanto ovulamos. Na progesterona, por outro lado, prepara o útero para essa implantação, espessa aquele muco cervical, né, reduz essas contrações uterinas, por isso muitos médicos às vezes prescrevem progesteronas para as mulheres nos primeiros 3 meses, porque reduz as contrações uterinas, modula o crescimento do endométrio. Por isso que muitas mulheres, quando começam a usar estrogênio, precisam usar a progesterona, porque é aí que vai dar a proteção uterina, tá? Sistema imunológico, mesma coisa. Estrogênio tem ação imunomoduladora, estimula a resposta imune, né? Muita gente, eu tô ficando doente direto, toda hora pego uma gripe, toda hora tô isso, tô aquilo. Muito provavelmente o estrogênio tá caindo,
né? Por outro lado, pode exacerbar doenças autoimunes. É muito comum nessa fase surgirem doenças autoimunes, Hashimoto, Graves. Eu vejo muito aqui clientes que desenvolvem Hashimoto e Graves nessa fase, tá? Progesterona tem efeito imunossupressor local, importante aí na gravidez, né? Reduz a inflamação crônica também. Metabolismo e glicemia, fator importantíssimo. Né? Estrogênio melhora a sensibilidade à insulina, reduz o acúmulo de gordura visceral, por isso que com a queda a gente começa a acumular a gordurinha no abdômen que não tinha antes, eventualmente uma gordura que estava nas coxas, nos quadris, migram para essa área do corpo, né? O estrogênio também participa da regulação do apetite, então o que eu vejo muitas vezes é que a gente come além do que a gente precisa, porque a regulação do apetite está um pouco prejudicada pela queda do estrogênio, né? A progesterona, por sua vez, pode aumentar a resistência insulínica. Então, aqui muito cuidado, mulheres que começam a reposição hormonal, muitas vezes não fizeram esse trabalho de casa que a gente vai falar aqui hoje, de arrumar a casa, de hábitos, rotina de sono. Então, às vezes tem que aumentar doses e doses e doses e doses de progesterona, a dose fica muito alta e zera uma resistência insulínica. Começa a glicose, começa a insulina a subir, a hemoglobina glicada a subir, em função da progesterona que se está usando. Então, fiquem muito ligadas a isso, no momento que, caso vocês comecem a usar progesterona, fique de olho na glicemia para que essa dose não possa estar gerando uma resistência insulínica. Tá? Sistema respiratório melhora a função, o estrogênio melhora a função pulmonar, a progesterona estimula a ventilação, então tem um efeito respiratório importante na gravidez. E por fim, a tireoide e o sistema endócrino, também super importante, gente. O estrogênio afeta indiretamente, porque ele aumenta lá, entrar na parte técnica aqui, a globulina de ligação de tiroxina. Então, isso faz com que você transporte menos T4 livre nas células. Então, isso afeta os níveis de T4 livre circulante. Então, é muito comum aqui a mulher estar nessa fase, eu falo, peraí, está entrando em hipotireoidismo, vamos corrigir o basal aqui. E dá para corrigir, tá? Quando a gente regula o basal, nós vamos falar da tireoide aqui, dá para você corrigir um hipotireoidismo subclínico, por exemplo, nessa fase, tá? Progesterona equilibra os efeitos do estrogênio na tireoide. Então, tudo é uma orquestra muito sensível, vocês dão para ver o tamanho da importância desses dois hormônios e por isso o tamanho do impacto na nossa vida hoje, tá? Vamos falar um pouquinho de sintomas, pessoal. Então, o que é mais comum, né? Eu vou falar dos mais comuns e eu quero que vocês saibam também que existem sintomas que não são tão comuns, mas que são sintomas que vocês precisam saber que vem disso, tá? Então, os mais comuns. Começa a ter uma irregularidade no fluxo menstrual, então, eventualmente, tem mulheres que têm menos fluxo, o fluxo vai diminuindo, outras mulheres aumentam demais, o fluxo fica muito aumentado. Ondas de calor, tá? Só para você saber, de 10 a 15% das mulheres não sentem absolutamente nada. Tem 10 a 15% sortudas que não vão sentir absolutamente nada, tá? A não ser irregularidade no fluxo. Insônia, TPM intensificada, então um ganho de peso, do nada, tô comendo igual, tô treinando igual e o peso tá vindo. Oscilações de humor, ansiedade, depressão, dor de cabeça, redução na libido, fadiga, perda da massa óssea, começa um quadro de osteopenia, até mesmo de osteoporose e ressecamento. Ressecamento geral, pele, cabelo, mucosas, vagina, tudo, né? Por outro lado, tem sintomas que não são tão relacionados com a menopausa, mas eles estão sim totalmente relacionados a essa fase. Por exemplo, dores articulares, então começa a malhar, dói aqui, dói aí, dói aqui, dói ali. A síndrome do frozen shoulders, ombro congelado. Tem mulheres que chegam a operar o ombro congelado e não tem ideia que isso vem da queda dos hormônios, tá? O ombro trava, que você não mexe mais. Tinido e zumbido no ouvido também vem da resistência insulínica. Basta você corrigir a resistência insulínica e tratar a tireoide, que eles desaparecem, mas se você não sabe que isso está ligado, você não busca ajuda. E muita gente não sabe, a maioria dos médicos não sabem tratar tinido e zumbido no ouvido. Tá? Formigamento na ponta dos dedos, nos membros, né? Choques elétricos, tem mulher que vai encostar, está sentindo choque aonde que eu encosto. Gengivite, também bastante comum. Síndrome do intestino irritável, começa aquele bloat, aquele estufamento, toda hora está estufada. Infecção urinária de repetição. Por quê? A parede do endométrio vai ficando fininha, à medida que ela vai ficando fininha, ela vai ficando mais suscetível à infecção urinária, principalmente se não cuidar após ali uma relação sexual, se você não tomar o cuidado de urinar logo depois, de lavar logo depois, então você começa a ter infecção urinária de repetição.
Coceira difusa, então, às vezes, me reportam coceiras aqui nos dedos, coceira difusa, uma coceira que tá vindo que não sei da onde, que você não tinha antes. Coça aqui, coça ali, alergias, queda de cabelo, incontinência urinária, palpitações, né? Dor mamária, então mulheres reportam muita dor dor e as mamas ficam densas, né? Unhas quebradiças, mudança no odor do corpo, me reportam muito. Aí tô com um cheiro que eu não tinha antes, agora tô com um odor esquisito, um cheiro ruim. Sensibilidade a ruídos. Esse aqui eu tive totalmente. Eu até saí da academia, tô treinando em casa, pra você ter uma ideia. Não tô suportando nem barulho de academia. E boca seca, né? Então, pra vocês verem, coisas que a gente não correlaciona e o índice é muito alto, que de 55 a 69% das mulheres vão ter algum desses sintomas, tá? Então, para vocês ficarem ligados, que aqui é uma fase de empoderamento, para vocês, como é que é? Tá chegando a meu horário, a meu momento? Não tá chegando? Mas o melhor indicador para você saber se a sua menopausa está chegando ou não é a sua mãe ou a sua avó. Há uma estatística que a gente tem a tendência a entrar na menopausa próximo à nossa mãe e à nossa avó, né? Claro que se vocês estiverem em contato com a sua mãe e com a sua avó, e se elas lembrarem, porque a minha não faz a menor ideia nem se entrou na menopausa, então também tem esse detalhe. Não tinha essa consciência muito de data e de tudo mais, né? Então, para vocês ficarem ligados, então, em termos de exames, o que vocês precisam ficar observando? O que vai acontecer? O seu FSH e o seu LH, eles começam a subir, né? A partir do momento que eles chegam, se aproximam ali de 30, 15, 30, já podemos falar que você está numa perimenopausa, acima de 30, e mais de um exame consecutivo, podemos dizer que você já está numa pós-menopausa. Não é um exame, mas mais de um exame consecutivamente, em meses diferentes, podemos dizer que você já está na menopausa. LH vai subindo, até o momento que ele chega a 20, passa de 20, podemos dizer que é uma pós-menopausa. Estradiol e progesterona tem uma oscilação imensa na perimenopausa, que vai, pra você ter uma ideia, de 12 a 390, então não adianta você olhar nada nessa fase, porque oscila muito se ovulou, se não ovulou, qual a fase do ciclo, tá? Mas o que vocês precisam saber é que em algum momento ele começa a cair, quando ele começa a aproximar ali de 30 a 20, podemos dizer que você já está na menopausa, tá? Ou muito próxima disso. Progesterona, por outro lado, ela está ali abaixo de 5, já é uma fase de perimenopausa. Quando ela começa a ficar 0, vírgula alguma coisa, opa, já estou aproximando aqui de uma pós-menopausa, abaixo de 1. O antimileriano, poucos médicos pedem esse exame, mas ele mede a sua reserva ovariana, abaixo de meio você está na perimenopausa, indetectável, pós-menopausa. O ultrassom transvaginal é o exame mais comum, muitas mulheres fazem isso nos exames de check-up de rotina. Então, o volume ovariano vai reduzindo. Então, a mulher, quando está fértil, tem os seus ovários lá 7, 8, 9 centímetros, esse ovário vai reduzindo. Quando chega ali em torno de 3 centímetros, você vai, olha, está muito próximo da sua menopausa, até que ele vai reduzindo até se tornar um ovário inativo. Então, também na próxima, o ultrassom vaginal, vocês podem ver o tamanho e vocês vão ali ter uma ideia de quanto mais ou menos falta. E tireoide, avaliar sempre, porque tem muitos sintomas da tireoide. Então, T3, T4, TSH, nós vamos ter um slide só sobre a tireoide, porque isso aqui para mim é extremamente importante. Eu acho que 70% hoje da população tem problemas da tireoide e não sabem que tem, tá? Que é o mais grave é isso. É o que a gente chama do hipotireoidismo subclínico. Então, por isso que eu preparei um slide somente sobre a tireoide, gente, porque é extremamente comum as pessoas chegarem com problemas na tireoide. Aí eu vou dizer por quê. O exame só vai dizer que você está alterado, seu TSH, por exemplo, quando ele está lá acima de 6, tá? Eu já trato aqui a tireoide se o TSH está acima de 2,5, tá? Os níveis ideais é de meio a 2. Acima de 2,5, eu já começo a tratar, tá? Sua tireoide está ficando lenta. Tem que olhar T3 e T4 normais, T3, T4 livre, tem que olhar T3, T4 reverso, porque se você não tiver convertendo T4 em T3, que é a formativa, o T3 é a formativa do hormônio, ele vai subir o reverso. Precisa olhar os indicadores da autoimunidade, o antitireoglobulina e o anti-TPO, esses indicadores vão subir tanto no Hashimoto quanto na doença de Graves, tá? Para excluir qualquer disfunção tireoidiana, gente. Agora, eu vou passar aqui para vocês um método extremamente simples que você em casa mesmo vai saber se a sua tireoide está boa ou não. Tá? Porque muita gente chega aqui para mim, eu tenho muita dificuldade de perder peso. A gente vai ver, é uma baixa função tiroidiana e os exames estão normais, tá? Porque muitas vezes estão tomando o hormônio, então os exames vão estar normais, mas a função tiroidiana ainda não está totalmente regularizada.
Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão medir a temperatura basal de vocês. Pela manhã, com um termômetro normal, esse de farmácia, vai medir abaixo da língua. Então, o local ideal para você medir é aqui ao lado do freio, ó. Deixa o termômetrozinho ao lado da cama. Antes de você botar o pé para fora da cama de manhã, já deixa em cima do celular, que é para você não esquecer. Abriu o olho, bota o termômetro, mede. Mede 5 dias seguidos. As mulheres que ainda menstruam, que ainda ovulam, têm que evitar a ovulação e a menstruação, porque a temperatura oscila nesse período. Tirando esse período, você faz uma média, você vai chegar na sua temperatura basal média. Debaixo do braço não é ideal, porque ela é afetada pelo ambiente, pelo ar-condicionado, pelo local que você está, tá? Então, se a temperatura sua basal tiver acima de 36,5, 36,8, ok, você está numa faixa ideal para o metabolismo saudável. Se está abaixo de 36,4, isso pode sugerir um metabolismo mais lento e possível hipotireoidismo. E isso pode justificar a dificuldade que as mulheres chegam. Eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. A gente vai ver, é uma tireoide lenta, mesmo os exames estando normais, porque, de novo, muitas delas já suplementam o T4, até mesmo o T3, tá? Abaixo de 36,1, fortemente sugestivo de hipoatividade da tireoide ou regulação hormonal prejudicada. E eu diria que muitas de vocês vão descobrir aqui hoje um diagnóstico do hipotireoidismo sem nunca ter ouvido falar que tinha problema na tireoide. Basta com esse teste simples que vocês vão fazer em casa, tá? E eu tô dizendo, eu tô dando um zoom nisso porque os sintomas se confundem. Então, às vezes, você tá achando que é a perimenopausa, é só tireoide que tá ruim. Ah, eu tô muito cansada, ah, o cabelo tá caindo, ah, minha unha tá fraca, ah, não tô conseguindo concentrar. A gente vai olhar, é uma tireoide que tá enfraquecida. A gente entra com nutrição, a gente entra com equilíbrio intestinal, a gente entra com o estímulo do fígado, porque o fígado também tem ação na tireoide, e dali você normaliza. A gente entra com suplementação de ferro, zinco, todos os minerais que você precisa para essa tireoide funcionar e ela normaliza, tá? Então é isso. Então dá um print aqui dessa tela que é importante vocês façam esse teste quando vocês, assim que vocês puderem. Vamos lá. Então, gente, respondendo, né? Vocês não estão loucas. Aqui já deixo a primeira sugestão de livro, tá? Essa pesquisadora que eu vou abordar aqui hoje é a Lisa Mosconi, ela é PhD. Essa pesquisadora começou a estudar, ela é neurocientista, estudando Alzheimer, e aí começou a ficar curiosa porque que muitas mulheres têm Alzheimer, muito mais mulheres do que homens, 75% é mulher. Aí ela começou a entender que isso tem a ver com os hormônios, começou a entender que tem a ver com a menopausa. Então, hoje ela dedica todo o grupo dela de pesquisa para a menopausa. Ela lançou esse primeiro livro, só tinha em inglês, é The Menopause Brain. Agora, recentemente, lançou em português. Eu recomendo para todo mundo que passa comigo. Então, dei um print aí. Vocês precisam ler esse livro, O Cérebro na Menopausa, tá? Mas eu vou dar aqui um, o ampassant aqui do que ela traz de informação que vocês precisam saber. Então, como nós falamos, a menopausa é uma transição neuroendócrina cerebral, tá? Porque o estrogênio, ele é essencial para o metabolismo e funcionamento do cérebro. A gente tem alta concentração de receptores de estrogênio, tanto no hipocampo, no hipotálamo, no córtex pré-frontal, né? O estrogênio também promove o uso de glicose como combustível cerebral. Então, à medida que esse estrogênio cai, a eficiência energética do cérebro vai se alterando, tá? E então, vamos falar um pouquinho. O hipotálamo. O hipotálamo aqui, eu coloquei para vocês essa pontinha azul escura aqui, ó, do mapa, né? É o que regula a nossa temperatura e o sono. Por isso que com a diminuição do estrogênio começam os fogachos e a insônia. A amígdala, essa pontinha aqui laranja, é responsável pelas emoções. Então, com a queda dos hormônios, surge a irritabilidade, a ansiedade. Mas na pós-menopausa surge também uma estabilidade emocional muito interessante, tá? Hipocampo, tá aqui esse azul clarinho, ó, responsável pela memória. Então aí vem o esquecimento, aquele brain fog, essa névoa mental, um risco aumentado de declínio cognitivo. E aí eu alerto todas as mulheres que têm histórico genético, predisposição genética, parentes, mães, tias, avós com Alzheimer, que façam antecipadamente um teste genético para ver se você tem mutação no gene ApoE4. Se você tem mutação, mas eu não quero saber. Queira saber, porque o Alzheimer se previne muitos anos antes. O Alzheimer não é uma doença que aparece da noite para o dia. Isso demora 30 anos para uma doença dessa aparecer. Quanto antes você saber se você tem essa mutação, melhor. Porque você pode entrar numa prevenção e você nunca desenvolver esse gene.
Tá? A a gente trabalha aqui a epigenética, o que está acima da genética. Mesmo que você carrega a genética, a gente vai trabalhar para que você nunca desenvolva isso. Tá? E por fim, o córtex pré-frontal, essa região aqui da frente, é responsável pelo raciocínio, pela nossa decisão, né? E ali é responsável pelo foco, por isso que a gente começa a ficar desorganizado, eu perco o foco, eu fico mais indecisa e tudo vai ficando embolado, tá? Mas, de novo, falo para vocês, estilo de vida é chave. Sono, dieta, movimento, conexão social, como proteção cognitiva. Uma outra coisa muito importante também é sobre o cortisol, né? Porque o cortisol, a gente usa o mesmo substrato, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, pessoal, para a gente produzir hormônios, a gente precisa do substrato, que é o colesterol. Sem colesterol, não produzimos hormônios. Mas o cortisol também usa o mesmo substrato. Então, o cortisol, se ele estiver desregulado, eu estou estressada demais, meu ciclo circadiano está irregular, eu acordo e deito em horários irregulares, ele está roubando o substrato da produção. Porque não sei se vocês sabem disso, no momento que a gente entra na menopausa, não é que Papai do Céu foi sacana com todo mundo e daí as mulheres vão ficar sem hormônio nenhum. Não é isso. A gente deixa de produzir estrogênio, né? Que é um estrógeno, mas a gente tem 3 tipos de estrógenos, né? A gente passa a produzir então a estrona. A estrona é produzida pelas adrenais, né? E pela também pela pele, pelos sistemas superficiais aqui, pele, gordura, isso tudo continua produzindo estrona. Só que a gente já chega extremamente estressado, então meu cortisol está roubando todo o meu colesterol. A gente é uma geração que veio do low fat, não comia gordura nenhuma, tirava a pelinha do frango, separava a gordurinha da carne, leite desnatado, iogurte desnatado, não come gordura nenhuma, vivemos no pavor da gordura, vamos falar sobre isso depois, foi um estrago que fizeram com a nossa saúde. Então, nós temos lá embaixo, né? O nosso colesterol é baixo e daí eu não produzo hormônios, tá? Isso provoca diversos sintomas, principalmente neuropsicológicos, vem daí, tá? Por essa queda, porque essa aqui não era para ser uma queda, eu deixo de produzir um hormônio e passa a produzir outro. Tem o estriol também, mas você vai produzir esse tipo de estrógeno somente na gravidez, você produz o estriol. O estrogênio só serve para, se você quiser procriar, a partir do momento que você não vai mais ter filho, você não precisa do estrogênio, você passa a produzir estrona. É nessa conversão é que a gente perde, porque muitas mulheres não estão produzindo esse hormônio adequadamente, tá? Em função da dieta, do estilo de vida, do estresse, etc. Tudo certo até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Tô indo muito rápido? Me dão uma ideia se tá dando para entender até aqui. Tá ótimo. Então tá legal. Qualquer coisa vocês vão escrevendo no chat e daqui a pouco eu faço uma pausa e dou uma olhadinha o que vocês estão colocando por aí, para não perder, às vezes tem uma dúvida, vai jogando no chat. Eu não consigo ver o chat daqui, mas no final eu dou uma olhada lá, tá? Eu trouxe aqui para vocês também um gráfico, uma imagem, isso aqui é uma imagem feita com PET scan, a tomografia de um cérebro de uma mulher na pré-menopausa até pós-menopausa. Então, na pré-menopausa, você vê aqui uma atividade cerebral robusta, ela é simétrica, né? Especialmente aqui nos lobos pré-frontais, essa mulher está ativa, ela está organizada, ela está altamente capacitada. Por quê? Ela tem uma alta captação de glicose, então a energia cerebral está otimizada nessa fase. A gente chega aqui já na perimenopausa, tem um início da redução metabólica, tá? Então, regiões como hipocampo, que nós falamos, córtex pré-frontal, hipotálamo, mostram uma queda nessa captação da glicose. Aí a gente chega aqui na pós-menopausa, a queda é ainda mais acentuada, né? E aí a gente vê sinais de desaceleração energética, alterações funcionais, até chegar nessa pós-menopausa tardia, que é aquele momento em que os hormônios se estabilizam. Então, a gente chega numa estabilização do novo patamar, de um metabolismo mais baixo, mas em compensação, é possível ter uma compensação por outros mecanismos alternativos, a gente vai falar sobre isso. Ao invés de usar glicose para estimular o meu cérebro, ele passa a não usar glicose mais, mas ele pode usar cetonas. E aí nós vamos falar o que são essas cetonas, tá? Eu vou fazer uma pausa que eu acho que eu vou compartilhar aqui. Eu acho que não sei se vocês pararam de me ver, mas agora sim. Eu acho que eu esqueci de fazer isso aqui, ó. Aproveito e pergunto se está tudo bem por aqui, se vocês estão vendo e me ouvindo bem. Ó, acho que agora. Não, tá escuro mesmo. Acho que é porque tá todo mundo com as câmeras fechadas. Então é isso. Acho que tá escuro por isso mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, gente, o que são essas cetonas, né? Para produzir corpos cetônicos ou cetonas, a gente precisa
manter a nossa insulina muito baixinha, muito estável. O nosso corpo e nosso cérebro, ele foi projetado para rodar em dois combustíveis. Eu brinco que ele é flex. Ele foi presetado para rodar tanto na glicose, no carboidrato, que vira glicose, quanto na gordura. Só que nós passamos anos ensinando o nosso corpo e a nossa mente a rodar somente no combustível da glicose que vem dos carboidratos ou da frutose, que depois acaba virando glicose também. Eu acordo de manhã, eu como um pãozinho, eu como uma fruta, né? Daqui a pouco, até uma salada de fruta, pum, pico de glicose. Daqui a pouco vem no meio da manhã, de fome, eu como uma banana, pum, pico de glicose. Passa um pouquinho, eu vou almoçar, arroz, feijão, legumes é praticamente 70% do prato. Proteína é isso aqui, gordura praticamente não tem. Pum, pico de glicose. Chega de tarde, eu vou comer um biscoitinho, beliscar alguma coisa, pum, pico de glicose. Chega à noite, já tô sem fome, belisquei demais. Então agora só uma sopinha, geralmente sem proteína nenhuma. Pum, pico de glicose. Então, pessoal, eu acho que trocou a câmera, peraí. Vocês estão me vendo olhando para baixo aqui. Bom, tudo bem, vamos seguir assim, depois eu ajusto. Então, pessoal, vocês vão ver que a gente passou a vida toda ensinando o corpo a rodar somente a glicose, mas ele pode rodar a gordura. Na hora que essa insulina vai lá embaixo, você consegue regular a alimentação, reduzir bastante seu carboidrato, aumentar substancialmente o consumo de gorduras. Nós vamos falar sobre isso, a importância da gordura nessa fase. E a proteína moderada, você com o tempo você baixa a sua insulina, você baixando a sua insulina, você começa a produzir corpos cetônicos, e aí o seu cérebro vai ter um novo combustível, e aí vocês vão ver, ele vai voltar a voar como era antes, a memória vai voltar a voar, o cérebro, tudo vai voltar a voar como era antes, mas você tem que entender que o combustível agora é outro. Se você continua insistindo em gerar o combustível apenas da glicose, vai continuar catando a palavra, final de semana é uma biritinha, que também vira açúcar, tá? Toda bebida alcoólica vira glicose. Então, a gente não precisa cair a ficha de que o jogo mudou. Então, se cada vez que eu vou estimulando, aí eu tenho uma festa, tem uma bebidinha, aí tem um docinho, eu volto para casa, pum, aquele pico de glicose. Na segunda-feira, não estou pensando, não consigo nem programar a agenda, esqueço tudo. O cérebro não está prestando para nada. Por quê? Tem uma forma de fazer o cérebro funcionar e a gente não sabe como ela é. Então, estou ensinando para vocês agora. Ela roda a partir de cetonas. A gente vai falar um pouquinho mais disso, um pouco mais à frente, como a gente chega nisso, tá? Mas é claro, usar ferramentas nesse período de transição, até que a gente consiga mudar a nossa dieta, até que a gente consiga reduzir a nosso açúcar do sangue para a insulina ficar baixinha, vocês podem usar ferramentas cognitivas de organização, de rastreamento. Eu mesmo trouxe aqui algumas ferramentas que eu uso e gosto muito, compartilho com vocês. Então, a primeira coisa é de organização mesmo. Tem gente que eu chego aqui, eu não consegui tomar a erva porque eu esqueci. Gente, coloca um lembrete no celular, tomar o suplemento de manhã, tomar o suplemento de tarde. São coisas simples, né? O Microsoft To Do, eu gosto demais do Microsoft To Do, é gratuito. Vocês têm acesso, quem usa Microsoft está no computador, está no celular, baixa um aplicativo, eles se falam. Se você baixar no computador e no celular, eles se falam automaticamente, eles se atualizam. Então, basicamente, você tira tudo que está na sua cabeça de preocupação e joga lá. Tudo que você tem de tarefa, tudo que você tem de planejamento, você joga, compra da semana, tudo que você tem que fazer, você joga lá. Mas você vai escolher naquele dia o que você vai priorizar. Então você arrasta daqui das tarefas do dia, ou que está planejado, para o meu dia, né? Daqui você vai fazer. Do meu dia, você vai ainda marcar o que é uma ou duas coisas que são extremamente importantes. Se você fizer aquela uma ou duas coisas, tá tudo certo. Então, tirar da cabeça, que a gente fica. A gente passou muitos anos com tudo. A mulher é multitarefa, cuida de filho, cuida da casa, cuida do trabalho, dá conta de tudo. E a gente deu conta de tudo há muito tempo. Mas agora precisa de mais ferramentas para tirar isso, não sobrecarregar uma coisa que já está em transição, né? Outra coisa que eu gosto muito, técnicas de gestão do tempo. Então, eu uso muito essa técnica Pomodoro. Se você tem uma tarefa importante para fazer, ou de repente até uma tarefa chata que você está procrastinando, você usa lá. Os pomodoros são tempos, né? Então, a cada bloco de 25 minutos, a gente chama de um pomodoro. Então, você lá trabalha ou estuda 25 minutos, é um pomodoro, faz uma pausa de 5 minutos. Daí, a cada 4 blocos de 25 minutos, aí você faz uma pausa maior de 15 a 30 minutos. Nesse período, você sai das telas totalmente, você tem que fixar bem longe dos seus olhos, então não sai do computador e vai para o celular, não, porque é assim que a gente faz, termina de trabalhar, vai ver
as mensagens do celular. Não, você vai, de preferência, vão à vista, vai para uma janela, fixa a distância até para você descansar os seus olhos, que chegam muito cansados no fim do dia. Outra coisa, técnica de priorização de tarefas, tarefas 1, 3, 5, fazer uma tarefa grande, 3 médias e 5 pequenas por dia. Não mais do que isso. Tem um estudo que diz que isso é o máximo que a gente consegue fazer de forma efetiva. Vai fazer 50 coisas no dia, dá o que dá. A gente chega estressado, com burnout e tudo mais. Né? Quem tem dificuldade de concentração, TDAH, uso muito esses fones. Eu tenho esse aqui que eu adoro, ó, esse fone de cancelamento de ruído, é noise free. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Não tá aparecendo minha tela para vocês, né? Não? Engraçado, parei de ver. Mas Tá bom, sim, Denise, tá tá? sim. Tá. Ah, eu tô vendo aqui, eu tô vendo só as meninas aqui. Então, A gente vai responder. quem tem dificuldade de concentrar, está trabalhando de casa, esses fones com cancelamento de ruído. Quem tem TDAH, você pode procurar na internet ondas de sons binaurais, é excelente. Então você bota no cancelamento de ruído os sons binaurais, você vai entrar em foco profundo. Então, às vezes você precisa de 20, 30 minutos de foco profundo, você vai entrar e você entra num transe praticamente, né? Leitura com timer. Então, por exemplo, tem vários estudos que dizem que a nossa capacidade de ler está diminuindo muito, principalmente se o celular estiver perto. Só do celular estar perto, a sua capacidade de concentração diminui 40%. Então, o que eu faço para continuar lendo? Porque a gente vai perdendo esse hábito, tá? Então, eu tenho uma meta, sei lá, 15, 20 minutos por dia. Todo dia eu tenho que ler. E aí eu boto o celular longe com o timer. Enquanto esse despertador não tocar, não levanta a minha bunda dali, eu tenho que ler, seja 12 minutos, 10 minutos, o que der naquele dia, eu tenho que ler enquanto o time não tocar. Então você vai forçando o seu cérebro a se organizar novamente. Neuroplasticidade, aprender algo novo, sempre. Mas não é algo assim prazeroso. Não, pode ser prazeroso, mas tem que ser algo que você não seja fácil para você, algo que você nunca fez. Desenvolver novas habilidades. Olha, uma amiga minha está aprendendo mandarim. Mudou para a China, tem 48 anos aprendendo mandarim. Acho até que ela está aqui. Não sei se ela vai estar por causa do fuso horário, vai estar aprendendo mandarim, né? Vai começar a fazer uma cerâmica que nunca fez, vai começar a pintar, sei lá, alguma coisa que você nunca fez, que seja desafiador para o seu cérebro. Colocar para você metas de leitura anual. Ah, na leitura é um prazer. É óbvio que é um prazer. Mas se você se coloca uma meta, você se força a sentar. Aqueles 10 minutinhos antes de deitar, ao invés de pegar o celular, é os 10 minutinhos da leitura toda noite. Você vai ler muito mais com essas pequenas. No banheiro, outra coisa que eu adoro, eu deixo sempre um livrinho no banheiro. Porque quem não leva o celular para o banheiro, gente? Aquela hora que você vai responder um WhatsApp, aquela hora que você vai pagar uma conta, ao invés de fazer isso, você vai ter um livrinho lá. Então, 5 páginas que você consegue ler por dia já são mais 6 livros a mais por ano. Eu fiz essa conta do dia. Então, é assim, são pequenos pedacinhos ao longo do dia que a gente vai estimulando o nosso cérebro. Para quem ainda menstrua e nunca acompanhou, né, ou rastreou o ciclo, recomendo fortemente que façam isso. Há muitos anos eu uso esse aplicativo Flow, né, o Flow, que você coloca ali, você vai entendendo se o seu fluxo está mudando ou não, você vai correlacionando sintomas com o dia do fluxo. Ele mesmo vai te avisando, olha, você pode sentir isso e isso hoje. Cara, e é batata, o aplicativo sabe, me conhece mais do que eu mesmo. Ele fala, você pode ficar mais irritada hoje, daqui a pouco eu estou explodindo. O aplicativo é certeiro. Então, recomendo que quem não acompanha, passe a acompanhar o fluxo, tá? E aí, vamos falar do corpo em adaptação, né, gente? Tudo que você fazia não funciona mais, é ou não é? Eu tô treinando igual, eu malho igual, tô fazendo dieta a vida toda, não consigo mais perder peso. A barriga não diminui, eu não ganho mais massa. Porque, gente, mudou o jogo. Vamos entender que o jogo mudou e vamos adaptar. E vamos seguir adiante, né? Então, a menopausa impacta a fisiologia do treino, impacta o metabolismo feminino, nós já vimos aqui. Perda óssea, como nós falamos, aumenta o risco de sarcopenia. Sarcopenia é algo muito grave, que a gente fala muito pouco hoje em dia, né? Eu vejo agora minha mãe mais idosa, a sarcopenia é violenta. O que é a sarcopenia? É a perda drástica de massa muscular, né? A gente começa a perder massa muscular a partir dos 35 anos, 0,8 por cento da nossa massa por ano. Se a gente não faz nada, quando chega aos 60, 70, 80, vral, a gente definha sem músculo, vira uma sarcopenia. E aí é muito grave, porque é assim que os idosos morrem. Porque morrem de um tombo, morrem porque cai, os ossos estão frágeis, quebram um fêmur e daí para frente ficam acamados por falta de músculo, né? Então é muito sério, precisamos falar sobre isso. Ganho de gordura visceral também. Então, o que as mulheres normalmente fazem?
começam a treinar mais, se matarem na academia e comer menos. Aí sim está o samba do crioulo doido, que é tudo que a gente não precisa. Quanto mais treino, mais estresse eu gero para o meu corpo, mais cortisol elevado, mais o cortisol rouba esse colesterol, menos hormônios eu produzo, né? E outra coisa também, mais cansado eu fico, né? Então, e outra coisa, a gente não pode se privar de calorias. A gente pode e deve se privar do carboidrato, não serve para nada o carboidrato, mas a proteína e a gordura nós precisamos em altas doses, a gordura principalmente, tá? Eu diria que nessa fase da vida, o ideal é uma dieta riquíssima em gordura, 70, 80% deveria ser gordura, 20, 30% depende do seu biotipo, pode ser proteína. Tem gente que não pode muita proteína, porque vai aumentar a proteína e vai engordar, porque a proteína também dá pico de insulina, então você começa a botar whey protein, pico daquilo, toda hora a proteína exagerada começa a ganhar peso, tá? Porque a proteína também faz pico de insulina. Então, para a maior parte das pessoas é alta gordura, proteína moderada. Algumas pessoas podem proteína um pouco mais. Você tem que sentir como é que é para você. Tá? Então, pessoal, as calorias, a gente não pode se privar de calorias, mas precisamos nos privar dos carboidratos. Tá? Elas precisam vir principalmente das gorduras. Tá? Os treinos, é muito importante treino de força progressiva, porque a gente fazia um estímulo, o estrogênio estava lá para captar esse estímulo e fazia o músculo crescer. Com a queda do estrogênio, o estímulo é neuromuscular. Eu preciso mandar uma mensagem para o meu cérebro para gerar uma fibra de músculo aqui. E essa mensagem vem com carga, e vem com carga alta. Não adianta você cair na academia, 3 de 12, a mesma ficha o ano todo, não tem nenhum impacto mais isso. Então, eu prefiro que faça um treino menor e que separe esses treinos por grupamentos musculares. Então, eu acho muito interessante um treino 4 vezes na semana que você faz 2 pernas e 2 braços, que você consiga focar em grupamentos musculares, principalmente os grupos maiores, que é o que vão fazer a gente parar de pé no momento em que vier a velhice. Né? Principalmente quadríceps, mulher, é importantíssimo ter quadríceps fortalecido, é o que vai fazer a gente fazer ficar de pé. Né? Preservação dos ossos. Então, eu trago aqui esse livro também, esse só tem em inglês, se chama Next Level, é de uma pesquisadora de Stanford, chama Stacy Sims. Essa mulher pesquisou abruptamente, e ela chegou à conclusão de que tudo que nós sabíamos, tudo que foi vendido para nós, como treinos eficientes para mulheres, na verdade foram estudos feitos em homens. Né? A minha Alexa falando de treino, ó, a minha Alexa me lembrando aqui que eu tenho que descongelar a proteína para o almoço, tá vendo? Eu uso muitas ferramentas. Ó, estão ouvindo? A Alexa me lembrando. Eu uso de todas as ferramentas, gente. Meu telefone apita o dia inteiro, é Alexa, é aplicativo, é tudo, tá? Para me lembrar de me organizar. Eu não preciso ficar pensando nesses detalhes do dia a dia, da minha rotina. Tudo tá programado para me lembrar do que eu tenho que fazer, tá? Então, ela fala muito importante também os treinos pliométricos. 5, 10 minutinhos no final do seu treino. O que são treinos pliométricos? Aqueles treinos de saltos. Salto multidirecionais, saltitos. Então você salta com uma perna, salta com outra perna, salta num banquinho. Então, qualquer pessoa que esteja fazendo o seu treino, qualquer academia, qualquer profissional de educação física vai saber o que são treinos pliométricos, incluir 5 a 10 minutinhos de saltos multidirecionais para que você forme novos ossos e nunca. Tem gente que acha que é normal. Todo mundo que envelhece vai ter osteopenia e osteoporose. Gente, não é normal, tá? Eu digo para vocês. Eu fiz exame recentemente. Eu faço musculação já há mais de, sei lá, 30 anos que eu faço musculação. A minha massa óssea é 3 vezes maior do que as mulheres da minha faixa etária. Porque eu treino quadríceps, eu treino os músculos há mais de 30 anos. Então, faz muita diferença, tá? Outra coisa que ela recomenda muito, ao invés desses treinos longos de aeróbico, entrar lá, ficar horas naquela esteira, isso não tem mais efeito. O que você tem que fazer são treinos muito curtos, treino de 20 minutos, o que ela chama de SIT, é Sprint Interval Training. O que é isso? Você faz 30 segundos da sua potência máxima. O que é isso? Gente, eu vou pegar um morro perto da minha casa, vou subir aquele morro. É só isso. E depois eu desço devagar, descansando, até me recuperar totalmente. Eu faço isso 4, 5 vezes, até dar 20 minutos de treino e acabou. Você pode fazer isso numa bicicleta, você pode fazer isso numa esteira, você pode fazer na bicicleta na rua, bicicleta ergométrica, você pode fazer na natação, você pode fazer qualquer esporte, você pode fazer isso. E na sua frequência máxima, 30 segundinhos só. Parou, descansa tudo, repete 4, 5 vezes até dar 20 minutos. 20 minutos parou.
É só o que você precisa, isso que vai reduzir a gordura abdominal, junto com uma dieta que nós falamos aqui, com alta concentração de gordura e baixo carboidrato, que é uma dieta tipicamente cetogênica, tá? É isso que você fazer perder peso nessa fase, que vai você perder gordura, vai você melhorar a sua composição corporal. A nutrição, ela fala muito do aporte proteico, então ela diz que os novos estudos você precisa de pelo menos 15 gramas de proteína no pré-treino e de 20 a 30 gramas no pós-treino. E é por isso que eu mostro para vocês aqui o meu café delícia, que muitas das minhas clientes usam e adoram. É aquele cafezinho que eu uso de manhã, né? Eu coloco lá um colágenozinho, tem exatamente 15 gramas de proteína, acabou. Bota um café, colágeno, bota a minha gordura, geralmente é um pouco de manteiga ghee, ou um MCT, que é aquele triglicerídeo de cadeia média. Quem não tiver pode botar um óleo de coco, bota uma fonte de gordura, bota uma canela, bota uma moscada, pum, tá pronto. Vai pro seu treino. Você tem as 15 gramas. Por quê? Ela diz que mulheres, quando entram nessa fase de perimenopausa, não podem mais treinar em jejum, porque você vai aumentar o seu cortisol e aumentar ainda mais a sua gordura abdominal. Porque você começa a estar dizendo que vai faltar. O corpo está dizendo, olha, vai faltar gordura para produzir hormônio. Então você entra, você começa a estocar para não faltar, tá? Então, treinos curtos, aeróbicos de 20 minutos, treinos de carga, são os mais importantes. Se tiver que escolher um, escolhe esse. Para emagrecer, são dietas cetogênicas com alta gordura, proteína moderada, tá? A creatina também é muito importante, ela fala muito da creatina. Aqui, de novo, é muito pessoal, tá? Eu uso uma dose muito menor, por exemplo, que eu tenho lipedema, e a creatina leva água para dentro das células, tudo que eu não quero é isso, mas as pessoas normalmente usam 3 gramas e ficam bem. Eu uso 1,5, mas, de novo, observe o seu corpo. Tem gente que a creatina provoca queda de cabelo, tem gente que a creatina é maravilhosa, tem gente que a creatina incha, então experimente em você. Ela de fato aumenta a força, mas experimente, não siga moda, veja como funciona para você cada uma das coisas que eu estou falando aqui. Então, vou falar um pouquinho rapidamente aqui da visão do Ayurveda, né? O que o Ayurveda fala desse negócio todo? Então, vamos falar para vocês um pouquinho do Ayurveda e as fases da vida, rapidamente, né? Quem está chegando agora, não sabe nem o que é o Ayurveda, eu posso depois fazer uma aula para a gente falar sobre isso, mas rapidamente o Ayurveda entende que a gente tem energia circulando no nosso corpo. Essas energias são basicamente a combinação de elementos da natureza que se reflete também no nosso corpo e na nossa mente. Então, rapidamente aqui, existem fases também onde essas energias são mais predominantes. Então, por exemplo, a fase Kapha, que é essa energia da água e da terra, essa energia do peso, do aterramento, quando a gente nasce, até os 15 anos mais ou menos, naquele momento que a gente está construindo física e emocionalmente, por isso que a gente precisa de insumos, é o momento que as crianças tomam leite, porque estão construindo tecidos, né? Depois dos 15 aos 50, a gente entra na fase Pitta, produtividade, transformação, metabolismo alto. E aí, o cuidado é para a gente não extrapolar e não levar ao burnout, não levar à decadência antecipada, né? Depois, os 50, mais ou menos ali, quando equivale à menopausa na mulher, a gente entra na fase Vata, é uma fase natural de declínio. Vata é ar e espaço, a gente fica mais aéreo, a gente fica mais introspectivo, há uma redução natural dos tecidos, mais leveza, mais sabedoria, uma fase propícia para desenvolvimento da espiritualidade. Aí eu quero mostrar para vocês aqui uma figurinha que eu achei muito interessante, mostra quanto desse vata tem no nosso organismo por cada fase. Então, nos 20 aos 30 anos, tem um pouquinho de vata, a gente tá meio com aquela cabecinha meio avoada, né? Aquele ali é o vata. Vai chegando nos 35, 40, praticamente não tem vata, é pita, 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 vamos fazer, vamos construir, vamos entregar tudo, vamos, né, fazer acontecer, muito pita. Começa os 50, 60, esse vata começa a aumentar, por isso a gente vai ficando mais ressecado, mais aéreo, a mente começa a ficar mais leve, gente. Por quê? Aí chega nos 80, praticamente vata em pessoa, né? Porque vai trazendo mais sutileza, vai trazendo, esse vata traz mais conexão interior, nosso sexto sentido fica mais aguçado, a gente fica mais adaptável, né? É uma fase que pode, se você tratando bem, equilibrando bem, é uma fase de entusiasmo, é uma fase que pode surgir criatividade, a expressão dos seus talentos, você começa a expressar melhor quem você é na vida, né? Aumenta a sua percepção, você percebe melhor os ambientes, você percebe melhor a si mesmo. Uma fase de amadurecimento, uma fase de sabedoria e é uma fase também de autoaceitação. Mas é importante entender que o foco da vida mudou. O fazer, 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 fazer já não supre mais. A gente precisa trazer outras coisas, a gente precisa perceber a vivência, essa maturidade. É o momento
que você vai ser mais conselheira, as pessoas vão te buscar mais para compartilhar coisas, né? É um momento propício para abrir caminhos para estudar outras coisas, para desenvolver práticas espirituais, se desapegar do material, porque o ter e o fazer já não te supre mais. Você precisa ser alguma coisa, você precisa de conexões maiores com algo maior que você. É o momento dessa prática espiritual, né? Compartilhar o que foi conquistado. Então, é muito propício o momento para aumentar a meditação, aumentar a introspecção, o autoconhecimento e também explorar outros pontos de vista. Porque na fase pita, eu sei, eu sei, eu sei. Agora não, peraí, deixa eu ver o que essa pessoa está falando. Será que tem alguma coisa que eu possa aproveitar? Ouvir mais, né? Desenvolver esse hábito de ouvir e, de repente, pegar o que serve para você, o que não serve, você descarta. Mas explorar outros pontos de vista sobre a vida, né? Isso é muito importante. Ah, tá, você falou, 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 mas e meu sintoma, meu calorão, meu ressecamento, como é que eu vou resolver isso aqui? Então tá legal, vamos entrar nessa fase agora de como é que a gente tira esses sintomas. Tá tudo indo por aqui, pessoal? Tá dando para entender até aqui? Sim, Tá tudo indo muito certo. rápido? Porque é muito conteúdo, por isso que eu tô indo num ritmo aqui, porque tem bastante coisa, mas depois a gente vai abrir para trocar um pouquinho, tá? Então vamos lá, como é que eu vou gerenciar, né? Eu costumo falar, é neuroproteção e estilo de vida, pessoal. Essa é a regra do jogo, tá? Eu vou entrar um pouquinho no Ayurveda para vocês entenderem que a chave do trabalho está por aqui. Então, o Ayurveda fala muito do Dinacharya. O que é isso? A rotina diária, saudável, ideal. O que é isso? É a gente organizar nossos dias de acordo com os ritmos circadianos lá fora. Existe um ciclo circadiano. É o ciclo de claro e escuro, do momento que o sol nasce até a hora que ele se põe, a gente chama de ciclo circadiano. O nosso corpo espelha esse ciclo lá fora. Tá? A gente vai falar de cada um desses horários, como isso afeta a gente. Então, existe também um ritmo dessas energias, que nós falamos dos doshas, o Vata, Pitta e Kapha tem umas energias predominantes em determinados momentos do dia, e isso reflete em nós. Na hora que a gente se alinha ao ciclo circadiano e aos ritmos dos doshas, a vida fica mais suave. Você pode até viver fora do ciclo circadiano, mas tudo a sua vida vai ser muito mais difícil. Acordar vai ser mais difícil, dormir vai ser mais difícil, malhar vai ser mais difícil, concentrar vai ser mais difícil, vai ser muito mais difícil. É que eu tivesse a sensação como se estivesse nadando contra a correnteza, tá? Então vamos lá. De 2 até às 6 da manhã, esse é o horário Vata, é o horário propício para você fazer uma prática meditativa assim que você acordar, porque até o ar está mais rarefeito, o oxigênio está mais rarefeito esse horário, você vai entrar em estados profundos de meditação nesse horário, tá? É o momento propício para você despertar até às 6 da manhã. Por quê? Coincide com o pico do cortisol, gente. Esse cortisol começa a se formar ao longo da noite e ele chega ao pico às 6 da manhã. Se você pega essa carona no cortisol, você vai acordar muito mais fácil. E é muito mais fácil acordar até às 6 do que entre 7 e 8, por exemplo. Acredita em mim, só experimentando para vocês verem. Às vezes tem gente que acorda entre 7 e 8, fica se arrastando o dia todo, acorda até às 6, pum, já acorda, tá fazendo tudo, porque você pegou a carona no seu cortisol, no vata, aquela energia vata que está no momento. Depois você vem de 6 da manhã às 10 da manhã, vem a energia kapha, do peso, do aterramento, tá? Esse é o momento ideal para você te acordar e fazer uma atividade física, porque você espanta esse kapha logo que está no seu, o kapha que está nas articulações, que de repente está doendo, então faça aquela oleaçãozinha, aquece e vai fazer um exercício para espantar aquelas dores articulares, espantar aquele kapha, né? É o momento ideal para você fazer isso. Depois, de 10 da manhã às 2 da tarde, equivale ao horário pita, é o pico do nosso metabolismo, equivale ao pico do sol lá fora. Quando o sol abre pino meio-dia, os nossos enzimas digestivas, nosso metabolismo começa a responder a esse estímulo que está lá fora, e eu começo a produzir enzimas digestivas. Então, este é o momento, nesse período do dia, entre 10 e 2, para você fazer a maior refeição do dia. O que eu vejo muita gente fazendo? Toma um café da manhã gigante, aí almoço está sem fome, come só um pouquinho, porque tem obrigação de comer naquele horário, de repente, porque por convenções sociais tem que comer meio-dia está sem fome, come só um pouquinho, o que acontece à noite? Faz um prato enorme, aí vai dormir mal, vai dormir com a barriga pesada, tá? Então, o ideal é fazer a principal refeição do dia aqui. Se você tiver algum momento também de concentração, resolver coisas importantes, ler contrato, assinar contrato, esse é o momento ideal, entre 10 e 2 da tarde. Sua mente vai estar muito mais sharp. Após o almoço, entre 2 às 6 da tarde, é o horário vata de novo. Então, é muito comum
vai dando às 4 da tarde, vai ficando meio voada, vai perdendo a concentração. É aquele momento que você levanta para beliscar alguma coisa. Muitas vezes você não está com fome. Aquilo ali é tédio, porque o vata está aumentando na sua mente. Então basta você levantar, faz um chazinho de hortelã, faz um chazinho de alecrim, toma um chazinho. Se você morar em casa ou estiver trabalhando de casa, se puder dar uma volta no quarteirão, tomar tipo 5 minutos de sol, você vai ver que essa energia, toda a energia que você precisa para terminar o dia, você vai conseguir. Você não precisa de café, você não precisa de estimulante, você não precisa se estimular ainda mais nesse horário, porque você vai conseguir isso apenas com chá e com estímulo. Basta você espantar esse vata que está se formando no seu corpo, na sua mente. Bom, aí chega sunset, o sol se põe, 6 da tarde. À medida que o sol vai se pondo, eu vou reduzindo esse meu cortisol e começo a produzir melatonina por volta de 5 da tarde, que é aquele hormônio que vai levar aquele soninho gostoso, né? Então, pessoal, se eu estou muito pilhada às 5 da tarde, estou trabalhando, acendo todas as luzes de teto à noite, luz branca, você vê que aqui eu não estou com luz de teto acesa. Hoje eu estou acendendo um pouco mais que eu estou com vocês. Geralmente é só um abajur, uma luzinha dimerizável, não acendo luz à noite, principalmente luz branca. Só essa luzinha amarela, essa penumbra. Por quê? O meu cérebro entende que é dia se eu acendo muita luz. Se eu fico no celular, se eu fico no computador, se eu fico na televisão, essa luz azul que emite passa uma mensagem para o meu cérebro que é dia, ou seja, não produz melatonina, ainda é dia. Então eu preciso mostrar para o meu cérebro que é hora de dormir. Nunca acender as luzes de teto. Então, um abajurzinho, instala um dimmer na sua luz, não tem nada, acende uma vela. Ah, não tem meu banheiro muito claro. Ah, leva uma vela para o banheiro, vai tomar banho à luz de velas. Não dá para acender aquela luz do banheiro e luz da cozinha branca à noite. Você não vai dormir, tá? Então, ideal fazer a última refeição ali, enquanto ainda tem luz, próximo do pôr do sol. Hoje em dia é difícil, né, gente? Mas ideal entre 6 e 7 horas, pelo menos, você fazer a última refeição. Por quê? Ir para a cama com o estômago vazio, para você ter uma noite de sono reparadora. E daí entra no horário CAFA, lembra do horário peso do aterramento, entre 6 às 10. Esse é o horário ideal para você deitar. Por quê, gente? Eu costumo dizer, existe o último trem que sai às 10 da noite. É o trem do sono. Se você perder esse último trem que sai às 10, já era. Você vai ligar de novo. 10 horas começa o horário pita, você vai acelerar de novo. Tem gente que fala assim, eu tava até com soninho, mas de repente eu pilhei de novo. Foi pra televisão, foi pra ver uma série, foi ver um negócio, foi ver outro, ligou, né? Aí você entra no horário pita. Então, para você ter um sono, uma noite de sono reparador, o ideal é que você durma ali por volta das 10 horas, para você participar desse processo de reparação. Por quê? A melatonina não é só o hormônio para dar o sono, ele é um hormônio que manda uma sinalização para que todos os de reparação celular. Isso acontece entre 10 às 2. Então, se você tiver que dormir em algum momento, você dorme entre 10 às 2. Acorde mais cedo, faça o que precisar, mas não perca o sono entre 10 e 2, que é esse o horário de reparação celular. Você precisa passar por vários ciclos de sono REM e não REM, principalmente nesse horário, para dormir bem. Ah, eu durmo 1 da manhã, já pulou pelo menos 2 ciclos de sono REM e não REM. Vai acordar muito cansada, tá? Então não adianta a gente nadar contra a correnteza, o ritmo natural está aí, a natureza que dita, nós não adianta ir contra ele, porque a gente vai nadar contra a correnteza. Nutrição, sempre alimentos frescos, sazonais, de preferência orgânicos, cozidos, essa é uma fase que a digestão fica ruim, então priorizar alimentos mais cozidos do que cru, né? Gorduras, então ghee, tahine, gergelim, azeite, abacate, amêndoa, semente, gente, precisa botar em todas as refeições algum tipo de gordura, tá? E eu estou falando não só do que chamamos de gordura boa, mas também da gordura animal. Por quê? Precisamos tirar o mito da gordura vilã. Já sabemos que a gordura e proteína animal de qualidade é fundamentais para a síntese hormonal. Dietas pobres em gordura vão dificultar essas síntomas e você vai ter muito mais sintomas na menopausa, tá? Pacientes minhas veganas, vegetarianas, sofrem muito mais durante o período dessa fase da menopausa. Tem que estar sempre repondo, vai ter que repor sempre o ferro, uma B12 ou vários outros nutrientes, e principalmente a gordura, para que não passe por um período de menopausa mais difícil, tá? Então, evitar alimentos processados, excesso de produtos químicos em casa, né, no cuidado do corpo. Depois, mais à frente, se vocês quiserem, podemos fazer uma aula só disso. Como é que a gente vai aos poucos trocando esses produtos químicos, né? Porque isso afeta também. São produtos que se ligam aos nossos receptores de estrogênio, são xenoestrógenos, tudo que a gente passa na pele, a maior parte tem xenoestrógenos.
Então, eles ocupam os receptores de estrogênio e eu não passo a não produzir mais, porque está ocupado com xenoestrógeno, são substâncias que imitam o estrogênio. Então, se livrar de todos os químicos que você puder. Claro, não tudo de uma vez, não é loucura, mas é aos poucos, vai trocando uma coisa aqui, uma coisa ali. Principalmente aqueles que você usa diariamente, entra em contato com a sua pele. Tá? Em 20 minutos o que você passa na pele está na corrente sanguínea. Então pense em 2, 3 vezes o que você vai passar na pele. Mitocôndria também, ficar sempre de olho na mitocôndria. Aí tem algumas técnicas aqui, ômega 3, vitamina D, magnésio, a curcumina, o Brahmi, que é muito usado na Ayurveda, o jejum fisiológico, não um jejum prolongado, mas aquele fisiológico, que é 12 horas sem comer à noite, 14 horas, do momento do jantar até o café da manhã. Esse jejum tá ótimo, tá? Não aquele jejum prolongado mais. Sauna também é muito bom para estimular a mitocôndria. Cultivar a vida espiritual em comunidade, muito legal formar uma rede de apoio nesse momento. Falando um pouco das práticas integrativas. E aí, gente, é óleo para tudo quanto é lado, tá? O Ayurveda é óleo praticamente em todos os orifícios que a gente tiver no corpo, a gente vai usar óleo. Então, terapias, e por quê? Nós já entendemos que após a menopausa eu passo a produzir um outro tipo de estrógeno, né, que é a estrona, ele é produzido pela pele também. Ele vem das adrenais e pela pele. Então, quanto mais óleo eu passar, mais eu facilito a produção hormonal, tá? Então, a gente usa muito óleo, mas não é qualquer óleo, né, gente? Vamos passar um óleo de gergelim puro, extraído a frio, aquilo que a gente só passa na pele tudo que a gente pode comer. Essa é a visão do Ayurveda. Se eu não posso comer, eu não passo na pele. Tão simples quanto isso, tá? Então, uma bianga, que é essa oleação de manhã para ajudar a produzir essa estrona, né? As terapias sutis, então pranayamas, exercícios respiratórios. Eu não consigo entrar no detalhe aqui, mas tem vários tipos. Tem pranayama para você se equilibrar, para você se acalmar, para você sair de estados de ansiedade, para você sair de estados depressivos, para você resfriar o corpo se estiver tendo calorões. Então, nos meus atendimentos, eu passo pranayama específico que você esteja precisando naquele momento, tá? Aquela fase de vida. Os enemas, que são os baixos, a gente faz, o Ayurveda faz baixos retais, tanto com óleo quanto com ervas. Quem aqui já fez, estou vendo várias clientes minhas aqui que já fizeram baixos completos, né? De 7 programas de 7 dias, e você vê a diferença absurda que é no seu corpo e na sua mente, a pele fica viçosamente, fica voando depois que você faz um basto. Você vai ver a importância do óleo nesse canal, né, que entra pelas mucosas. O Yoni Pichu, que é a oleação vaginal, muito importante também, que as mulheres começam a ter ressecamento vaginal. Basta você pegar um óleo de gergelim, eu não consigo entrar no detalhe aqui da prática, mas pegar um absorvente, de preferência um absorvente orgânico, mergulha nesse óleo de gergelim, tem post meu falando sobre isso, por 30 minutinhos, depois insere na vagina e fica com ele ali 3 a 4 horas, o tempo que você precisar e a frequência que você precisar para voltar à elasticidade e tirar aquele ressecamento vaginal. Fitoestrógeno para algumas pessoas pode ser muito legal, outras nem tanto, tá? Então tofu, por exemplo, para quem tem hipotireoidismo não recomendo, quem não tem pode usar. Linhaça, gergelim, gergelim preto principalmente, as amêndoas aí sem casca, né? Descascadas, a casca é tóxica, o inhame, o aspargos, funcho, alfafa, a lentilha, os romãs são muito bons, as frutas vermelhas no geral, maçã, cenoura, tudo isso tem fitoestrógenos que pode dar um suporte nessa fase. Especiarias também, aprender a cozinhar com especiarias, reduzir o sal, o sódio e aumentar as especiarias. Tem aulas minhas, quem ainda não está assina a newsletter da Anne, assina a newsletter da Anne através do meu canal no Instagram, dá uma olhada nas newsletters anteriores, tem uma newsletter que eu falo só das especiarias, tem uma aula minha lá, aberta, gratuita, para vocês aprenderem a usar as especiarias, tá? Bom, vamos falar da terapia de reposição hormonal, pessoal, porque também não podemos menosprezar isso, né? É também uma ferramenta do ponto de vista científico. Ela foi desenvolvida aqui para ser usada mediante sintomas. Ninguém entra com terapia de reposição hormonal preventivamente, não existe isso. Você entra se você tem algum sintoma de fato, tá? Agora, você de fato não precisa esperar a menopausa chegar. Se você tem o interesse, você pode. Isso é uma decisão feita mediante as circunstâncias de cada mulher. Tem mulher que não pode, tem determinados tipos, alguns tipos de câncer, alguns tipos de trombose, AVC, algumas circunstâncias específicas que as mulheres não podem fazer reposição, mas eu diria para vocês o seguinte: 80% é o que nós falamos aqui hoje. 20% a reposição hormonal pode ser a cereja do bolo, ali entrar com 20%.
tá? Mas mesmo quem não pode fazer, a gente consegue manejar absolutamente todos os sintomas através de formas naturais e essas mudanças que nós falamos aqui, regulação do cortisol, ajuste no estilo de vida, na alimentação, na rotina, você consegue regularizar também. Se você não pode ou não quer fazer, a gente consegue resolver também. Mas se você quer fazer e está com sintoma, aproveite a oportunidade, que até então a ciência dizia que tinha uma janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade é 10 anos após a sua menopausa. Quanto mais tempo passado a sua menopausa, menos benefício você tem com a terapia de reposição hormonal. Aí não vale mais, o risco-benefício já não vale mais. Então, muitas mulheres que eu vejo hoje, já quando entram na transição da perimenopausa, começam a dormir mal, de repente entram com a progesterona, micronizada, bioidêntica, tá, gente? Bioidêntica não quer dizer que ela é feita em laboratório da mesma forma, mas a molécula é idêntica à molécula que tem no corpo. Mas é um remédio ainda feito no laboratório, tá? Ela é mandatória? Claro que não, né, gente? A gente passou muitos anos sem reposição hormonal. Só que essa nossa geração, eu acho muito pouco, eu acho pouco provável de que a gente consiga escapar da reposição hormonal. Por quê? É uma geração que viveu com muito estresse, é uma geração que foi para o mercado de trabalho, cortisol altíssimo, é uma geração que usou anticoncepcionais durante muitos anos, que acabou com os ciclos menstruais naturais, é uma geração que foi para fertilização in vitro, para suportes hormonais, a vida toda, né? Então é uma geração muito afetada, a geração, como eu falei, da low fat, não comia gordura a vida toda, então, é uma geração que vai ter muitos sintomas, que já está tendo muitos sintomas dessa fase, tá? Então, é uma decisão muito que pessoal, da médica, com o seu médico de confiança, se vai fazer ou não, mas do ponto de vista hoje científico, é uma ajuda segura e que pode ajudar muito nesse período. Mas, minha visão pessoal, reposição hormonal não deixa de ser um medicamento, é a menor dose possível, pelo menor tempo possível. O que muitas vezes eu vejo? Tem mulheres que entram dieta na reposição hormonal, não arrumam a casa, como nós estamos falando aqui. É sono, é alimentação, é rotina, são hábitos, só para reposição hormonal. Aí o que acontece? Vai aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose, até a hora que você chega na dose máxima, não pode mais aumentar, e você está cheio de sintomas. Por quê? Não fez o básico, que é arrumar a casa. Muitas vezes também as mulheres não adaptam com a reposição hormonal, ficam cheias de sintomas, por quê? Entram na reposição hormonal com a desbiose, entram com a tireoide fraca, entram com colesterol alto, entram com alimentação riquíssima em glicose, com uma insulina alta, com a hemoglobina glicada alta. Não vai adaptar a reposição hormonal, gente. Tem que arrumar a casa primeiro. Depois você vem com a cereja do bolo. E como muitos médicos falam, você precisa merecer o hormônio. Mulheres que fumam, mulheres que bebem excessivamente, mulheres que perdem muita noite de sono, né? Mulheres que têm uma vida desregulada, não devem, não podem e não devem usar hormônios. Não combina, não combina, tá? Então arrume a casa primeiro para depois buscar este artifício aqui. Então vamos lá, falar um pouquinho de fitoterapia, né? A gente tem mais 10 minutinhos aqui. Tem muitas ervas, as mais comuns que a gente usa no Ayurveda. A gente usa muito Shatavari, é uma erva muito famosa no Ayurveda. Shatavari que significa aquela que possui 100 maridos, só para vocês entenderem do que nós estamos falando, né? Aquela que possui 100 maridos. Então, é uma erva rejuvenescedora do sistema reprodutivo, ela é tônica, ela é nutritiva, ela aumenta a água do corpo. Então, quem está com muito ressecamento vaginal, quem está com pouca lubrificação, ela é excelente. Mulheres que tendem a reter muita água, pode não ser interessante. O Agnus Castor, que é o Vitex, muitos médicos também hoje eu vejo prescreverem o Vitex, é uma erva que aumenta a progesterona naturalmente, ela reduz a prolactina, então pode ser interessante para oscilações de humor, irritabilidade, mastalgia, aquela dor nas mamas, né? O Brahmi, a Bacopa Monnieri, muito usada no Ayurveda, agora por muitos médicos também descobriram, é uma erva nootrópica, ou seja, ela é rejuvenescedora do sistema nervoso, melhora foco, cognição, memória. Então, quem está com muita confusão mental, com muito esquecimento, o Brahmi é uma erva excelente, tá? Ginseng, ou Panak Ginseng, traz vigor físico e mental. Então, disposição para quem está com aquela fadiga crônica, estou com burnout, eu estou exausto, eu acordo me arrastando. Panac de, claro, tem que ver a tireoide, né, gente? Tem que ver a ferritina tireoide, porque arruma tudo isso. O Panac ginseng pode ser uma ótima erva para essa fase. A ashwagandha, gosto muito, é um adaptogênico do estresse. Mulheres que estão em ambientes muito estressantes, eu prescrevo muito para quem está no mundo corporativo, ambientes muito estressantes.
de trabalho, ela é uma erva adaptógena do estresse, ela regula o cortisol e também ajuda a um tônus muscular. Dependendo da dose, ela pode ajudar no ganho de massa, sim. Ela aumenta um pouquinho a testosterona, dependendo da dose que se usa, tá? Fogachos. De tudo que eu já vi, já ouvi falar, a combinação mais perfeita para isso é uma simples tintura de amora com passiflora. Fatalmente aqui tem clientes minhas que eu já prescrevi e já me deram feedback, de fato melhorou. É tipo assim, é água no fogo. Basta algumas gotinhas da uma tintura de amora com passiflora e seus fogachos se vão. Tem também a sálvia, o funcho, o alcaçuz, o óleo de linhaça e a óleo de prímula. Também podem ser muito interessantes para fogachos. Sono, a gente começa desde os mais fraquinhos, desde uma noz moscada no seu chazinho à noite, no seu leitinho da noite. A noz moscada é um sonífero natural. Até mesmo uma melissa, vai subindo o nível, vem para uma valeriana que é mais forte. Agora, a combinação que eu gosto muito para mulheres nessa fase é uma combinação específica de magnésio e o inositol juntos, combinados, tomados ali um pouco antes de dormir. O magnésio vai te dar aquele relaxamento muscular, o inositol vai te induzir um sono profundo de qualidade. É excelente para mulheres nessa fase. Melatonina não é remédio para dormir, gente. Vamos esclarecer de uma vez por todas. Não é remédio para dormir. A melatonina em baixíssimas doses, não essas doses que as pessoas usam, em baixas doses, pode ser interessante para mulheres que viajam muito, mulheres que estão fora do fuso horário. Eu tenho clientes que moram no Canadá e viajam para o Japão e viajam para a Austrália e estão sempre fora do seu ritmo circadiano. A melatonina ela só funciona para a gente ajustar o ritmo circadiano. Quem dorme muito fora do horário, às vezes eu prescrevo um período muito curto até que a gente ajuste os horários. Ajustou, alinhou, pum, naturalmente você não precisa mais dela, você vai passar para um magnésio e inositol juntos. Tá mais ligada? Bota uma valeriana, pode chegar até um mulungu, que é um chazinho, um capinzinho que você ferve, dá um sono absurdo. Então, não tem por que não dormir nessa fase. E claro, se tudo isso já foi feito, a progesterona vai te ajudar demais. É aquele sono de bebê, sono dos 18 anos de novo, tá? Tá com digestão ruim, aquele acne, aquela capacidade digestiva fraca, o intestino não vai ao banheiro todos os dias. A trífala é uma excelente erva para essa fase também. Tudo isso a gente usa aqui na prática, tá? Esse quadro resumo, pessoal, eu vou mandar para vocês, tá? Porque para a gente poder fechar no horário, basicamente aqui é o tudão. Fogachos, insônia, baixo foco, secura e ganho abdominal. O que você faz em cada quadro? Eu vou jogar no grupo assim que a gente terminar. Não preocupem em anotar que eu vou jogar no grupo para vocês esse quadrinho. É um quadro entregativo final do que a gente deve fazer em cada um dos sintomas, tá? Um compilado de coisas aqui, tá? E daí eu quero que a gente finalizar e poder abrir um pouquinho aqui para a troca. É importante a gente ressignificar essa fase, tá, pessoal? Porque a gente preocupa muito com a idade cronológica e ninguém mais liga para isso, né? A gente fala hoje, preocupe com a idade biológica, a idade que os seus tecidos têm, a idade que os seus órgãos têm. Isso é o que mais tá valendo, tá? Idade cronológica não tem mais nenhuma importância. E há muito o que fazer para postergar ou reverter o processo de envelhecimento, como nós falamos aqui. Não importa a sua idade, não importa que desequilíbrios você já acumulou até aqui. É sempre tempo para você se conectar novamente, conectar com o seu corpo, reacessar a sua saúde, a sua intuição, esse poder de autocura. O corpo sabe o caminho. O que a gente precisa fazer é parar de atrapalhar. E eu não curo nada. O que eu faço é ajudar vocês a não atrapalharem a cura natural que o corpo já sabe fazer isso, tá? Muita atenção a esse inconsciente coletivo. Está se formando uma aura, e eu vejo muitas mídias sociais muito perigoso. Estão te vendendo uma história muito cara da menopausa. Estão vendendo uma história de que você precisa sobreviver a essa menopausa, que vai ser o caos, a vida vai acabar. E a sua história é única. O que você vai construir nesse período é só você pode decidir. E é muito de como a gente encara esse momento também. Como é que eu quero passar por esse momento? De que forma eu vou passar pelos sintomas? Agora vocês estão empoderados, estão com conhecimento. Então, como é que eu vou decidir passar por isso? A sua história é única, então não caia nesse rebanho coletivo. Tem muitos médicos aí vendendo terror para te vender uma pílula mágica, uma consulta de R$ 3.000, mais sorinhos na veia, sorinho, 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 que você vai gastar aí uma fortuna e vai delegar toda a saúde de novo na mão de terceiros. Então, assuma a responsabilidade pela sua saúde enquanto é tempo, tá? A menopausa é um convite para a reconexão, essa sabedoria do corpo. Eu digo, muita gente que acha que é uma janela de vulnerabilidade, eu estou vulnerável.
Eu entendo que a gente também fica nisso, mas é uma oportunidade também única, única, de prevenção de doenças precocemente. Como eu falei, o Alzheimer desenvolve em 30 anos, a doença coronariana também, né? Você vai dando sinais, seu corpo vai dando sinais, começa a subir um colesterol, aí, porque não tratou a tireoide, se não tratar a tireoide, o colesterol sobe, né? Se não tratou a menopausa, a pressão sobe, se não mudou a alimentação, começa a resistência insulínica, daqui a pouco vem uma pré-diabetes, daqui a pouco uma diabetes. Então, é um momento de prevenção de doenças precoces. Essas doenças são 100% preveníveis, tá? Mas não se apresse, não queira pular etapas, não tente mudar tudo do dia para a noite. Busque regularidade, busque rotina, diminuir um pouco o ritmo, equilibrar essa rotina, né? Buscar essas atividades para regular o seu dia a dia. E lembre-se que vocês não estão sozinhos. Então, a ideia de formar esse grupo aqui é que a gente possa, quem quiser continuar, não saia do grupo, porque eu quero fazer novas aulas aqui também de uma forma gratuita, quero trazer, de repente, quem tem uma dificuldade com o inglês, eu vou trazer resumo de livros, de o que tem de mais moderno na ciência lá fora, de livros atuais. A gente pode abrir para bate-papos, a gente pode abrir para fóruns coletivos, podemos abrir para ambiente de troca, para você de fato, é um lugar que você possa se vulnerabilizar, possa contar o que está acontecendo. De repente, uma outra pessoa vai dizer: olha, eu resolvi isso de outra forma, eu achei uma solução assim, sensada, isso está funcionando para mim, tenta isso. Podemos ter aqui um espaço de troca. Então, quem tiver interesse, não vai ser um grupo que vai ficar aberto frequentemente. Eu vou abrir em momentos específicos, como hoje, por exemplo, eu vou abrir o grupo por 24 horas. Vocês coloquem as dúvidas, comentários, depois eu fecho, depois aviso de uma próxima aula, e assim a gente vai trocando por ali. Mas quem precisar de ajuda para organizar tudo isso, eu sei que é muita informação. Gente, tá, precisa organizar um tanto de coisa. Já entendi aqui o que eu tenho que fazer, mas por onde eu começo? Né? E aí, eu tenho um programa de monitoria individual. Como é que funciona? A gente faz ali uma pré-avaliação, você recebe vários questionários online, a gente entende qual é a energia predominante no seu corpo no momento, entende seus hábitos, suas rotinas, vou pedir foto também da língua, a gente vou passar por tudo que você faz da hora que você acorda até a hora que você deita. Daí a gente vai para a primeira sessão é de pelo menos 1 hora e meia, eu vou passar minuciosamente por todas as suas características físicas e mentais, vamos identificar de onde estão vindo seus desequilíbrios, entender os seus objetivos pessoais naquele momento. Daí você recebe um plano de reequilíbrio. Isso pode ter eu tenho 3 tipos de plano, tá? O plano 1, quem quer tratar uma questão pontual, então a gente faz uma única sessão e você recebe um plano, tratar questões pontuais de saúde. Eu não consigo tratar uma lista de 5, 6 sintomas aqui, tá, gente? É impossível. O plano 2, que tem uma sessão, você recebe o plano de reequilíbrio, mas fazemos 2 acompanhamentos de 1 hora, então você fica comigo por pelo menos 2 meses, para tratar mais de uma queixa. E o plano 3, que é que eu recomendo que a gente fazer realmente uma mudança estrutural de hábitos e rotina. Vocês ficam comigo 3 meses. Aqui tem a primeira sessão, vocês recebem um plano de reequilíbrio faseado, também não recebe tanta coisa de uma vez, senão às vezes a pessoa trava, né? E a gente faz 3 acompanhamentos de 1 hora. Nesse protocolo também está incluso o meu programa de detox, a gente dá aquela acelerada no metabolismo, dá aquela limpeza no intestino, é a minha semana de imersão, você tem acesso às minhas videoaulas, e também as explicações, tá? Então, plano 1, plano 2, plano 3, de acordo com a demanda, é a monitoria que eu faço individual. E aí, pessoal, eu quero oferecer para vocês aqui hoje, quem tiver interesse em seguir para organizar tudo isso, basta tirar uma foto aqui desse QR Code. Quando vocês tirarem uma foto, esse QR Code vai levar vocês para uma página. Dali vão ter descrições com os valores, com os planos e acesso direto à minha agenda. Tá? Eu estou oferecendo apenas para quem está nessa aula hoje um cupom Masterclass para 10% off nos meus atendimentos. Em qualquer um dos planos, vocês têm 10% off para agendamentos feitos em junho. Então, caso vocês tenham interesse em agendar, lá tem link de pagamento, não façam pagamento. No momento, vocês vão ter um campo para vocês colocarem os objetivos. Você vai ter que colocar os objetivos e você coloca cupom Masterclass. Eu já vou ver que você veio da aula e daí gero novos links para que você tenha acesso a esse desconto, tá? Então, fechamos 1 hora e 30 cravado. Eu quero agora abrir um pouquinho para ouvir um pouquinho de vocês. Deixa eu ver quanta gente entrou aqui. Meu Deus, entrou gente pra caramba. Vamos abrir. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento de tela.